vou começar mais uma vez a nossa aula de programação de CNC com as coordenadas cartesianas. Lembrando que a gente já fez esse exercício, ou quem não fez vai poder estar acompanhando aqui junto. A gente vai estar relembrando, tirando alguma dúvida, quem ainda está com dúvida. Para quem está começando agora também vai estar aprendendo desde o início como que funciona, o que é isso, qual que é o eixo, o que eu estou falando. Então aqui nós vamos ter 3 pontos, P1, P2 e P3. Tem as coordenadas aqui. Aqui já está bem claro quem que é o X, né? O X vai estar aqui, então sempre vai estar nesse sentido, pode ser para a direita ou para a esquerda, os valores, o desenho também. Então sempre o X vai estar nessa situação. O Y ele vai estar aqui, ó, na transversal, certo? Então quando falar de X, automaticamente você já vai pensar aqui, ó, X20, X50 ou X70. Quando falar em Y, vai ser 20, 35 e 60, certo? Uma coisa que eu não posso fazer é pegar o 35 e somar com o 20. Por quê? Porque o 35 eu posso só somar com o 60 ou com o 20 quando precisar para achar alguma cota, certo? Então o X e o Y eles não trabalham juntos. Eu não posso então pegar e falar assim, X10 mais Y20. O que eu estou falando? Eu não posso pegar os valores e somar. Eu posso colocar o X e o Y junto. Mas quando, tipo aqui, eu preciso saber quanto que é a altura do P1 para o P2, a diferença. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a conta, certo? Eu não vou estar usando os valores do Y com o do X. Então, é Y com Y, X com X. Então, quando eu estiver pensando, eu quero caminhar daqui até um ponto qualquer. Vamos pensar que eu queria parar aqui, certo? Quanto que é aqui? 50. Eu quero vir para cá? 60, 70. Vamos dizer que seria 20 esse espacinho. Então, é essa conta que eu posso fazer. Usando esses com esses. Eu nunca posso misturar. Esse carinha aqui, ele está me dizendo que é o ponto zero, onde que foi feito o G54. Então, a partir desse cara aqui, eu sei como as trajetórias para onde elas vão ir. Se eu colocar menos 20, a trajetória x menos 20, a trajetória vai vir para a esquerda. Se eu colocar x20 positivo, vai para a direita. Isso acontece com o y também. Se eu colocar 20 positivo, ele vai para cima, y negativo para baixo, certo? Então eu nunca posso misturar. E esse aqui é para mim me orientar aonde que é o meu zeramento. A partir do zeramento, a máquina já entende quanto que é para ela caminhar. Ela vai caminhar 20, mas 20 da onde? Agora ela já sabe, 20 do ponto zero, que seria esse símbolozinho que a gente colocou aqui no cantinho. Ó. Então esse é o símbolo do ponto zero, certo? Então, a partir daí, quando eu colocar x menos 20 ou x20, a ferramenta vai deslocar para o movimento que eu pedi. Então, vamos começar a montar aqui esse primeiro exercício. Eu preciso do x e do y. Então, primeiramente, qual que é o meu x? Então, vai estar aqui, P1. Onde que está o x? O x sempre vai estar nessa direção. Então, x20. Então, vai lá, x20. Agora eu preciso do y. Qual que é o meu y? É a altura, correto? Quanto que eu tenho de altura do ponto zero até o P1? 35, correto. Então vamos ali, 35. Ok, fechamos o ponto 1. Agora nós vamos para o ponto 2. Qual que é o x do ponto 2? Então vou vir aqui procurar nas coordenadas. É x70? Não, é x50, certo? Então vai vir aqui, olhando, foi lá em cima, fechou. Mesma coisa o y. Vou vir aqui para o lado, procurar a altura. Agora já achei. Então, x 50, correto? Que é o meu comprimento do ponto 2.
E qual que é a altura? A altura 60. Então, eu vou vir aqui, 60 de altura. Vamos para o próximo ponto. Ponto 3. Qual que é o comprimento? 70. Então, eu vou vir aqui, ó, x 70. Qual que é a minha altura? 20. Ó o 20 aqui, indo para lá. Então, é 20. A gente nunca pode mudar. Pegar esse 20 e colocar aqui para cá e o 35 para cá. Porque o x está me falando que é o comprimento. Y, a altura, correto? Então, essa é a nossa aula só de uma revisãozinha, para quem está em dúvida ainda, antes de nós começar com um pouco mais avançado do conteúdo aí, certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Só chamar, manda mensagem. Lembrando que essa aula que a gente está passando é uma aula de programação nível básico, para aqueles que estão começando, certo? Que não entendem nada, querem aprender um pouquinho. Aqui é um conteúdo bem simplificado, bem específico, com pouca informação, para o aluno começar a entender da onde que está saindo os valores. Até nós chegar num exercício aí mais avançado, vocês vão estar todos já capacitados para poder fazer uma programação, certo? Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar uma programaçãozinha. Mas eu não vou colocar tipo ferramenta nem nada ali. Eu só vou tirar os valores daqui e passar para o papel, certo? Para vocês começarem a entender ali como que está funcionando. Na sequência a gente vai incrementar a nossa aula. Então, como a gente já viu na aula passada, G0, vamos começar com G0. G0 é o avanço rápido da máquina, então ela vai vir até esse ponto rápido. Então, vou colocar G0, X, qual que é o X? X20. Agora eu vou começar a juntar essas informações, ó. Y35, então essa linha do ponto 1. Vou colocar um Z, que é o nosso terceiro eixo aqui, ó, Z3. Certo? G0, então ela vai vir rápido. O próximo ponto é o ponto que eu vou furar, vou marcar minha peça, fazer um pontinho ali. Então o que eu vou colocar? G1, porque eu preciso de um avanço. Vai lá, G1. Como ela já está parada em cima do ponto, que é o 20 e o 35, eu só preciso descer com a ferramenta, que ela está num Z3 de altura. A altura aqui é 3 da peça, em relação à peça. Então, a ferramenta está 3 para cima da peça. Então, eu quero marcar minha peça. Então, o que eu vou colocar? Z menos 1. E um F de 500. O F nós vamos aprender mais para frente como que faz a conta, certo? Na próxima linha, eu preciso levantar a ferramenta para cima. Ah, levantar como? No eixo Z. Então, vou colocar G0 para ela subir rápido. Z3. Subiu 3 para cima da peça. Então, se eu fizer qualquer movimento, a ferramenta não vai riscar minha peça nem quebrar a ferramenta. Agora eu vou para o próximo ponto. Quanto que é o próximo ponto? G0, X50, Y60. Está lá no próximo ponto, ó, certo? Agora eu vou marcar de novo. Como que eu vou marcar? G1, porque ela vai começar a descer em avanço de trabalho. G1, Z menos 1, F de 500. Marcou mais uma vez o segundo ponto. Agora eu vou subir para cima a ferramenta. G0, Z3. G0, então, a gente já entendeu que ele é rápido. Então, quando eu coloco G1, que ele dá a entender que está marcando a peça. G0 e está vindo rápido. Vou para o terceiro ponto, que seria X70, Y20, correto? E vou furar mais uma vez. G1, vou marcar minha peça. Z menos 2, Z menos 1, F de 500. Marcou a nossa peça, correto? Agora ela já está marcando a nossa peça. O que eu vou fazer agora? Vou retornar a ferramenta para cima. Porque
nessa situação eu não consigo tirar a peça porque a ferramenta está 1 milímetro furando, marcando a minha peça. Então não tem como eu deslocar, eu preciso tirar ela daí. Como que eu vou tirar? G0. Sempre que eu quiser fazer um movimento rápido, eu coloco G0. Eu vou colocar aqui, ó, Z3. Certo? Isso é o início da nossa programação. Vai ter mais coisas, mas a princípio o que a gente vai fazer é isso daí. Certo? Eu não fiz o contorno dessa peça porque eu precisava só dos P, que seriam os nossos pontos. Correto? Mas na sequência a gente vai estar passando mais exercícios aí. E nós vamos indo trabalhando aos poucos assim, ó. Um degrau cada aula. Até nós começar a poder fazer um conteúdo bem legalzinho e trazer um desenho. E você que está assistindo conseguir sair do chão, fazer pelo menos um básico. Ah, está trabalhando, olhou o programa na empresa. Ah, eu sei o que é isso, eu sei que é aquilo, já está entendendo o que está acontecendo, né? Certo? Então, a nossa aula está fechando por aqui. Esse próximo conteúdo vai ter uma informação a mais, certo? E qualquer dúvida, vocês podem dar um alôzinho aí. E não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? E dar um joinha lá, aquele like.